Bom, pessoal, tudo bem? Meu nome é Rodolfo Marques do Carmo. Vocês estão vendo aí na tela meu Twitter, @rodocarmo. Eu sou MVP de Windows Phone Development. Meu e-mail também está aí, meu site. Antes de qualquer coisa, eu não estou aí no Dev Brasil Summit para conversar com vocês ao vivo disso. Espero que vocês tenham visto o vídeo que eu gravei sobre esse fato, mas o importante é que o conteúdo precisa ser passado e o conteúdo vai ser passado. Essa palestra ela tinha 30 minutos, então eu vou tentar fazer ela em 25, 30 minutos, justamente porque a gente tenha o mesmo tipo de conteúdo que vai ser passado, mas no final da palestra eu tinha dois anúncios muito legais para fazer, e como no vídeo ele não consegue ter o mesmo impacto que a gente teria ao vivo, eu vou fazer esse anúncio no começo, tá? Então, para começar, 25 minutos, 30 minutos é difícil para fazer uma palestra. Eu pensei, dá para falar sobre um assunto dentro do Windows Phone, dá para falar sobre 5 assuntos e escrever código sobre 5 assuntos, ou dá para fazer da forma como eu preferi, falar sobre muitos assuntos e estender isso e entregar para vocês um conteúdo que, tá aqui várias coisas que vocês podem utilizar e a extensão desse assunto vão para esse lugar, vão para esse outro lugar. E eu mesmo posso continuar entregando esse conteúdo para vocês nessa extensão de conhecimento que vocês vão ter. Quais são esses dois anúncios, então, que a gente faria e que a gente vai fazer agora? Primeiro aqui, vamos mudar aqui para o browser. Primeiro é esse aqui, Mozit, tá? Mozit.tv. Você quer aprender sobre alguma coisa, sobre tecnologia, não só sobre tecnologia, mas quer falar sobre tecnologia, por exemplo, Windows Phone 7, Mozit.tv. Esse é o local onde você pode aprender sem sair de casa. Esse curso, esse mini curso que vocês estão vendo aqui, é o mini curso de Windows Phone 7 que está gratuito e que foi gravado por mim. Essa palestra de hoje, o código completo, linha a linha, também vai estar disponível como curso no Mozit, ok? Vai ser o primeiro curso depois desse daqui, depois da visão geral, que vai estar disponível no Mozit para vocês. Bacana? Então esse era o primeiro anúncio, que todo o código linha a linha, explicado linha a linha, vai estar disponível aqui. E esse código que eu escrevi para essa palestra de hoje é um código extremamente didático, porque ele já foi feito e pensado no Mozit, tá bom? Aqui eu tenho algumas outras páginas que eu vou mostrar para vocês no decorrer aí, para vocês entenderem um pouquinho mais. Então tá tudo aqui da mesma forma que eu mostraria, tá? Eu quero que vocês entendam isso. E o outro anúncio que eu ia fazer, essa palestra, essa aplicação que eu vou mostrar para vocês, é uma aplicação, vocês podem ver aqui, Dev Brasil Summit, ok? Então, o que acontece? Essa aplicação foi uma aplicação feita para ser uma aplicação de um evento, tá? Um evento de tecnologia, com palestras e tudo mais, e seria do Dev Brasil Summit, tá? Mas ela foi feita de uma certa forma genérica, que vocês podem reutilizar nos eventos de vocês, mas mais do que isso, todo o código, como eu falei, vai estar explicado no Mozit, e esse código, que eu vou tentar documentar da melhor forma possível nos próximos dias para fazer essa entrega para vocês, será disponibilizado e doado à comunidade Dev Brasil. Então, devbrasil.net, vocês vão encontrar esse código dessa aplicação completo lá, com isolated storage, push notification, uso de serviços, acesso a serviços de terceiros, SkyDrive. Vocês vão ver ali daqui a pouco o que a gente está falando. Ok? Então, dois anúncios legais, Mozit, um curso completo com esse código, e devbrasil.net, estou doando esse código para a comunidade Dev Brasil. Legal? Beleza? Então tá, vamos tentar gravar aqui. A gente tem 26 minutos, a gente tem um tempo para falar sobre isso, falar sobre essa aplicação e tentar repassar o mesmo conteúdo da mesma forma que seria repassado na palestra, tá? Se alguma coisa não ficar claro, dê uma olhada depois do curso do Mozit, mandem tweet para mim, vejam o código no devbrasil.net, tá? Eu vou passar um pouco os slides aqui, porque são slides que ao vivo dá para ter aquela interação. Aqui eu acho que não cabe tanto, vocês podem inclusive olhar aquele curso Visão Geral do Mozit para ter esse conhecimento, tá? Apenas uma explicação do Windows Phone. A gente está falando de Windows Phone, a gente está falando do novo passo para a Microsoft, a gente está falando de uma UI nova, a gente está falando dos hubs, tá? Que vocês podem ver aqui, essa ideia de interface Metro, a People. Então a gente está falando de conectar experiências num local só, experiências semelhantes num local só, ao invés de você ter uma aplicação de Facebook, uma aplicação de Twitter, uma aplicação disso, uma aplicação daquilo, você poder ter um hub
people, tá? Um hub de pessoas, onde você tem todas essas informações conectadas e juntas em um local só. A gente está falando de um telefone, do sistema operacional, que está tendo muito reconhecimento das pessoas que o já utilizam. Tá? Se o share ainda de vendas do Windows Phone 7 não é o mesmo da concorrência, as pessoas que utilizam estão muito satisfeitas com o telefone. Tá? E o porquê que a gente está falando de um momento novo? Por que a gente não está replicando o que já existe? Porque a gente sabe que os telefones, que eram só telefones, e depois mandavam SMS, e mensagens, e MMS, e depois foto, depois serviços, vídeos. O telefone começou a ficar uma zona, podemos falar assim. Milhares de aplicativos, milhares de soluções, a tela cheia de coisa, cheia de gradiente, cheia de ícone, cheia de coisa pipocando, mas pouca informação. A informação eu tenho que acabar entrando e saindo para descobrir a informação. E a informação muito desconexa um local com o outro, tá? O Windows Phone 7, a ideia é justamente ter algo mais simples, mais clean. E como fazer isso? Tem alguns pilares aí que precisam ser seguidos. A gente está falando de desenvolvedores, ou seja, a gente precisa continuar tendo essas aplicações. Mas a ideia é sempre entregar algo diferente, é sempre poder conectar uma aplicação num hub, é sempre poder entregar uma interface mais bacana para essa aplicação, para que ela fique mais coerente com o ecossistema do telefone, tá? E coisas desse tipo. A gente está falando já de mais de 50 mil aplicações no Windows Phone. Serviços, a gente tem vários serviços já integrados nativamente no telefone. A gente está falando SkyDrive, Office, Hotmail e aí por diante. A gente precisa desse telefone, esse sistema operacional, né, esses telefones com Windows Phone disponíveis no mundo, certo? Para que quando eu faça a minha aplicação ela, né, possa ser vendida em vários locais, isso é importante. Estão vendo aí 2010 a parte azul, 2011 a parte verde, a gente já imagina o que vem por aí em 2012. E diversas fabricantes, opção de escolha para o usuário. Então, o usuário vai comprar um Windows Phone, mas ele pode escolher entre um HTC, entre um Samsung, um LG e, claro, a principal parceira nessa, a Nokia. Ok? Beleza? Vamos mudar aqui para o Visual Studio, vamos ver o que realmente a gente está falando, tá? Como eu falei para vocês, cria uma aplicaçãozinha, uma aplicação que tem diversas páginas, a gente não vai passar por todo o código dela aqui, porque realmente não dá tempo, mas é uma aplicação funcional, tá? Eu, inclusive, quero ver se eu consigo mostrar no telefone para vocês aqui, gravo um videozinho separado e mostro para vocês no telefone, coloco lá também esse vídeo separado depois, tá? Ela tá no meu telefone já também. Mas é uma aplicação que, vamos executar ela aqui para a gente poder ver, é uma aplicação do Dev Brasil Summit, ok? Então aqui, vamos abrir o nosso emulador. É uma aplicação do Dev Brasil Summit, que mostra o quê? Mostra a agenda, mostra quem são os palestrantes, mostra o que a gente vai ter no evento, mostra qual que é o local do evento e coisas assim. Por que eu criei isso? Ou, qual é o intuito de criar isso? O intuito é que eu vi que uma aplicação como essa poderia mostrar diversas coisas diferentes para vocês. Tá? Poderia mostrar como que eu posso criar e utilizar dados sem que esses dados estejam hard-coded. Posso utilizar alguns controles, como o controle Bing para mapas. Posso mostrar alguma questão de ciclo de vida da aplicação. Posso mostrar também questões de push notifications, tiles, diversas coisas dentro dessa mesma aplicação. Minha aplicação também tem um projetinho server-side, que é um projeto que eu puxei aqui de uma outra solução, justamente para mostrar a parte de push notification para vocês. Eu preciso do server-side, mas não vem ao caso agora. Então tá aqui a aplicação, utilizando o nosso panorama. Tá? Panorama é um controle do Windows Phone, que vocês já vão ver. Ok? Então tá aqui a nossa aplicação. Legal? Ok, isso daqui está tentando seguir o padrão Metro. Tá? O padrão Metro, ele pede que a gente possa, né? Essa é uma das coisas que a gente pode ter, é a utilização desse controle panorama. Tá? O que é o controle panorama? Vamos dar uma olhada passo a passo, tá? A gente vai falar aqui do geral, do que é o controle panorama, e vamos falar de cada um desses pontos aqui. A gente tem aqui nossa agenda, tá? Uma lista de palestras que a gente está tendo no evento. A gente tem os nossos palestrantes, tá? Então aqui uma telinha dupla. A gente tem Twitter, tá? Então eu posso escolher entre twitters e palestrantes aqui. Eu clico numa pessoa, num palestrante, e ele vai me dar os tweets desse palestrante. Eu posso clicar aqui e ver se, no caso, o palestrante tweetou alguma coisa sobre o evento, vai aparecer. Hoje eu não tweetei nada ali. Vamos mudar aqui para o Maurício Ligreve. Vamos colocar no Ramon. Tá?
O Ramon já aparece aqui todos os tweets que ele colocou a hashtag. E eu tenho a localização aqui com o meu Bing Maps, tá? Isso daqui é muito mais interessante até no telefone, porque eu deixei a possibilidade de a gente poder trabalhar com mapas, zoom e tal. Enfim, são essas as paginazinhas que a gente tem. Vejam que o panorama dá essa visão aqui bacana pra gente, que a gente tem o nome aqui em cima e a gente nota que a gente pode mexer para a direita, para a esquerda aqui, né? Então fica bem claro a ideia. E veja que a aplicação ela fica bem simples também. Ela tem bastante informação, mas ao mesmo tempo ela não tem um monte de coisa acontecendo. Ela é focada na informação. Ok? Legal, vamos falar aqui então do controle dessa primeira parte. A página principal que a gente tem nosso controle, tá? E o controle panorama nada mais é do que aqui a nossa tagzinha. A gente está falando de XAML aqui, muito importante que vocês entendam o XAML. Tem que entender, tem que ir atrás, tem que aprender, tá? O nosso controle panorama, ele vai ir até a linha mais ou menos 125. E aqui a gente começa ali na 24. Então a gente tem 100 linhas desse controle panorama. Nossa, Rodo, mas quanta linha? É difícil de fazer. Não é difícil fazer. Não é difícil fazer porque vocês viram que a gente tem diversas páginas ali, diversos views, tá? Agenda, palestrantes, Twitter, localização. A gente tem 4 views aqui. Então a gente está falando mais ou menos aí de 25 linhas por cada um. As linhas acontecem porque a gente precisa criar os controles dentro de cada uma dessas views, tá? Então, nossa agenda, vejam que eu tenho aqui o nome da palestra e eu tenho um horário na esquerda e o nome do palestrante na direita. Então, aqui eu simplesmente criei um panorama item. Quando você cria um panorama item, você está criando isso aqui, tá? Aqui um outro panorama item. Aqui um outro panorama item. E aqui mais um, tá? Dentro dele eu vou criar uma list box, tá? Então, assim, não dá pra gente explicar sobre todos os controles e o que eles fazem, mas uma list box vai ser uma lista, basicamente, tá? De coisas que eu quero colocar naquela página, naquele item, tá? Então, dentro da list box, eu vou ter o quê? Eu vou ter o meu título da palestra e embaixo eu estou querendo dizer que eu vou ter um stack panel que justamente vai me dar essa ideia e eu vou dizer aqui, na vertical eu tenho na parte de cima o título e na parte de baixo eu crio um outro stack panel na orientação horizontal, que aí ele vai criar na esquerda e na direita, tá? Então estuda esse stack panel, depois confira o curso do Mozilla que eu vou explicar linha a linha isso. Eu tenho horário e palestrante. Então eu tenho título, horário e palestrante. Legal. Mas como é que eu coloco os dados lá, Rodo? Você colocou hard-coded esses dados e, enfim, como é que esses dados estão lá? Como é que está escrito aqui Keynote? De onde que vem esse Ramon Durães? De onde que vem esse Gil ou Ramon Durães, Valdir? O nome daqui? De onde que vem? Não, a gente não criou hardcoded. Eu criei um XML para isso, tá? Então eu estou lendo de um XML. O que é legal do XML? Eu não preciso, eu não vou precisar fazer um build de novo, gigante, alterar código toda vez que eu alterar isso. O XML, claro, ele está indo com o pacote, né, para o marketplace. Poderia fazer isso via serviço? Poderia também. Poderia colocar isso no meu servidor, puxar via serviço. Mas, assim, a ideia dessa palestra, dessa aplicação, é justamente utilizar para cada situação uma solução diferente. Como eu falei para vocês, é bem didático. Então, a ideia é assim, para um determinado momento a gente está buscando em serviço, para um determinado momento a gente salva no Isolated Storage, a gente salva na nuvem, para um determinado momento a gente lê do XML, para um determinado momento a gente lê direto do código. Tá? Então é bem didático nesse ponto. Vocês poderiam simplesmente criar um serviço de vocês na nuvem, expor esse serviço e puxar essas palestras para cá. Nesse caso aqui a gente tem um XML. Também não precisa mexer no código diretamente, só nesse XML. Então a gente tem aqui um conjunto de tagzinhas de palestra, tá? E a gente tem aqui nosso código, nosso horário, nosso título, nosso palestrante. Ah, legal, Rodo. Como é que eu faço então para ler isso? No nosso main page xml.cs, tenho um métodozinho na hora que eu abro aqui já a página, carregar a agenda, que já está aqui. É só isso. Ok? Puxar do XML e colocar na tela é só isso. A gente está usando aqui o nosso querido link to XML, tá? Link to XML, desculpe. Tá? E o que a gente está fazendo? Pegando o nosso arquivo XML, carregando, dando um from lá. Tá? No palestra, né? A gente está pegando essa tagzinha palestra, pegando os descendentes ali do palestra e estamos pegando o horário, palestrante, título do código, todos. Estamos pegando todos e estamos jogando no item source
do nosso controle. Dois pontos interessantes aqui. Primeiro, Select New Palestra. O que é esse palestra aqui? É um objeto que eu criei. Criei um projetinho a mais aqui. Um projeto Class Library. É um outro template que a gente tem disponível no Windows Phone. Criei um projetinho aqui com alguns objetos. Esse objeto palestra é o objeto que a gente vai usar. Poderia não ter criado esse objeto? Também poderia. Tá? Então, assim, é uma ideia só para mostrar para vocês que a gente pode ter um Class Library, um projetinho, uma biblioteca de classes mesmo e fazer o uso dela. Tá? Então a gente tem esse projeto aqui, referenciamos esse projeto aqui embaixo e eu utilizo esse cara. Select New Palestra, pego aqui o horário palestrante, a gente tem nossas propriedades aqui, né? E jogo simplesmente esse cara no item source daquela lista. Legal, Rodou, mas uma coisa que eu não entendi. Você pegou o XML, você criou objetos desse XML, ok, até eu entendi, bacana. Né? Vamos pegar aqui nosso XML, né? Transformei esse carinha aqui, esses carinhas aqui, em objetos, bacana, ok. E daí eu vim aqui e coloquei no item source simplesmente do nosso controle. Mas como é que ele faz o link? Como é que ele sabe que é para mostrar o horário aqui? Onde que está escrito isso, né? Onde que está esse link? Eu só estou vendo o objeto e só estou vendo o controle. É aí que entra o nosso querido binding. Para quem não conhece Silverlight ainda, para quem não está trabalhando com esse tipo de coisa ainda, com o XAML e tudo mais, talvez essa parte aqui não fique tão clara. Mas o binding aqui é justamente o que faz esse link. Eu estou usando o nosso listbox agenda aqui e estou falando o seguinte, ó, quando chegar o cara aqui, o título, é aqui que você tem que colocar, nesse text block. Quando eu mandar um carinha horário para você, é aqui que você tem que colocar. Então, quando eu faço esse carinha aqui, ó, o item source, a fonte de dados, né, a fonte dos itens desse listbox agenda é o dados, que é uma coleção de palestras, ele vai saber automaticamente colocar o título, colocar o horário naquele lugar que a gente mostrou. Legal? Só isso. E acabou a parte da agenda. Vamos para a segunda parte? Rapidão, para dar tempo de mostrar tudo. Palestrantes. Tem uma outra coisa aqui na primeira parte que eu queria mostrar, que é o seguinte, ó. Dependendo da palestra, eu criei um código aqui. As palestras que não tem conteúdo, tem um int aqui. Tá vendo? Int. Int. E as palestras que têm conteúdo, elas têm um código DBS4, DBS3. Então, esse tipo de código vocês podem usar no evento de vocês. Para que eu fiz isso? Para fazer uma coisa legal. Que quando eu clico numa palestra que não tem... inclusive aqui ele vai me mostrar que o projeto server-side ele foi puxado de outro folder, então meu debug pode dar problema nesse projeto, mas sem erro nenhum. Deixa eu tirar esse breakpoint aqui. Vamos navigate to. Ele abre... Vamos voltar aqui e mostrar de novo, né? Que aí pode não ter ficado claro. Cliquei aqui, ele abre uma outra tela. Que é o quê? É uma telinha para eu poder salvar notas dessa palestra. Então, olha que bacana. Eu posso ir aqui, legal, estou vendo a palestra aqui da Amazon Web Services, quero anotar alguma coisa, vi alguma coisa legal. Clico aqui, eu posso anotar alguma coisa. Posso vir aqui e escrever teste. Sei lá. E salvo. Notas de palestra salva com sucesso. Bacana, né? Uma outra telinha ali. Já no almoço, se eu clicar, ele vai falar, não é possível adicionar notas para essa palestra. Então, eu tenho um horário para o almoço, mas eu não deixo ele salvar as notas para essa palestra. Legal, né? Isso é bacana. Já vou explicar essa parte da outra janelinha. Por hora, a gente vai só completar aqui a parte desse nosso main page, tá? Voltando aqui, a segunda parte, palestrantes. Palestrantes é a mesma coisa da primeira parte, só com uma pequena diferença. Eu tenho o XML de novo, palestrantes, eu tenho o mini CV, eu tenho bastante coisa aqui, blá blá blá, site, enfim, tem bastante coisa aqui na parte de XML. Mas o que eu tenho aqui a mais é uma imagem, uma foto, ramon.png. Notem que essa imagem ela vai ser carregar palestrantes. Ó. Vejam que é a mesma coisa de novo, tá? Ok? Palestrante, nick, título, foto. Mas a foto ela tá local, tá? Então a questão aqui da foto, a gente poderia também pegar essa foto, por exemplo, do Twitter, ou por exemplo, de qualquer outro lugar. Essas fotos elas estão locais aqui, tá? Os PNGs estão todos locais. Então é a mesma coisa que a gente acabou de fazer para a agenda, a gente faz para o palestrante. Uma questão apenas aqui que a gente pode mostrar que é diferente, que vocês viram, a parte palestrante eu tenho aqui, tá? É duplo, horizontalmente duplo, tá? Para que vocês possam dar uma olhada aqui. Isso foi feito justamente só com o tamanho aqui, tá?
Eu aumentei o tamanho para que isso acontecesse. Mas tem uma questão aqui que eu queria mostrar, é que é a parte da imagem, tá? Como a imagem ela está chegando uma string, eu quero mostrar uma imagem. Então eu tenho uma image aqui, o controle image. Eu tenho esse carinha aqui, ó. Na hora que eu dei um bind e falar, ó, quando você me mandar o cara foto, é aqui que você tem que colocar. Nesse caso eu estou usando um converter. Tá? O que é o converter? É uma solução bem bacana no Silverlight, justamente para que você possa fazer esse tipo de coisa. Você vai fazer o bind, mas o que está vindo para mim, por exemplo, eu quero que mostre como um int e está vindo como um string, ou é um datetime e está vindo como uma string. Eu preciso converter isso na hora de mostrar. Então você tem essa solução do converter. O converter é um outro carinha que eu criei aqui para vocês. Tá? A gente tem o nosso converter aqui, bitmap image converter. E o que eu estou fazendo? Eu estou referenciando ele aqui. Tá? Estou falando que o meu DBS Objects está referenciado. E estou criando um resources para essa grid. Falando, ó, meu bitmap image converter, eu tenho uma key para ele, que é o format converter. Então, simplesmente eu referencio esse cara e uso ele na minha aplicação, no meu XAML. E o meu converter é o quê? É simplesmente uma classe que herda do iValueConverter e vai fazer uma conversão. Ele vai receber a minha imagem, ele vai, e aqui sim está hard-coded, vejam, ele vai dizer, não, legal, se é uma imagem, ele vai estar em imagens palestrantes, e vai transformar isso num bitmap e vai retornar, tá? Simplesmente isso. Então, converter é um negócio muito legal. Queria deixar essa sementinha plantada aí. Converter, deem uma olhada em converter, vale a pena. Então, essa parte aqui, só isso, nada mais. Twitter. Deixa eu passar no Bing primeiro e a gente volta para o Twitter. Então a gente tem aqui nosso controle, palestrantes. Vejam que ele é um pouco mais complexo aqui. Cadê? Aqui, palestrantes, tá? Ele tem algumas coisinhas a mais, tem a foto e tudo mais. Ok? Nada mais do que isso. Na parte do Twitter a gente vai pular aqui por enquanto. E localização. Localização, a gente simplesmente tem um mapa Bing. Não tem aqui, eu não criei nessa palestra como chegar até lá, coisas desse tipo. Dá para pegar a localização atual, dá para fazer tudo isso, inclusive, mas isso a gente tem inclusive nativamente, né? Mas a ideia aqui é simplesmente mostrar, fazer um pin aqui e mostrar onde que é o evento. A gente pode fazer um zoom in, zoom out e mexer no mapa aqui para ver onde é que realmente é o evento. Então vejo que esse item é super simples, tá? A gente tem só um test block ali para mostrar o endereço. Na verdade, o endereço está hard-coded aqui, né? No test block. E aqui embaixo a gente tem o map, que é o controle Bing, tá? A gente tem uma credencial aqui, que precisa ter essa credencial para a aplicação funcionar. Então isso você vai adquirir essa credencial para usar esse mapa, tá? A credencial é gratuita na live, né? E aqui a gente está definindo o que? O centro, tá? Então simplesmente eu peguei onde é essa localização do evento e coloco aqui onde é o centro do mapa, onde que ele vai estar localizado, onde que ele vai abrir aqui, tá? Um nível de zoom 16 e esse push pin também, eu estou dando aonde que eu quero que ele esteja, onde que esse push pin tem que cair aqui, ok? E só isso já cria um mapa. Então vejam que é super simples criar um mapa. Por último, a gente tem o Twitter, tá? O Twitter nada mais é do que o quê? Vamos voltar aqui, Twitter. A gente tem o List Picker, tá? List Picker é um controle do Toolkit, do Silverlight Toolkit, para a gente utilizar. É um controle que dá essa situação aqui pra gente. Poderia ter criado aqui com fotinho, inclusive, é bem bacana, assim, dá para fazer bastante coisa. E eu estou escolhendo aqui entre algumas pessoas para dizer, eu quero ver o Twitter desse palestrante, tá? Eu quero ver o Twitter desse palestrante, do que ele está falando de DBS ou do que ele está falando de qualquer coisa, tá? Então isso é Dev Brasil Summit, Bom Dia Mundão e tal. Ramon Durães falando aqui sobre Dev Brasil. A gente tem aqui todo o estilozinho do controle, aquela mesma questão que a gente já comentou, ó, bind e tudo mais. Mas veja o seguinte, justamente o bind que eu iria falar. Toda essa parte aqui é o list picker, tá? É aquela listazinha que a gente tem aqui. Binding, ou seja, eu não estou fazendo hardcode do Twitter também, tá? Eu estou pegando o Twitter do mesmo XML que eu mostrei para vocês antes, que é o XML de palestrantes. No XML de palestrantes eu tenho o Twitter, tá vendo? Então vejam, vocês salvam, quando vocês forem montar a aplicação do evento de vocês salvam o Twitter dos palestrantes e automaticamente essa página aqui já vai pegar esses Twitters dos palestrantes, ok?
Já vai pegar e já vai montar tudo isso. Tudo isso. Tá? A gente tem o nosso list picker e a gente tem aqui o nosso list box, que é justamente para mostrar a parte de baixo, essa parte aqui, que é justamente para mostrar essa parte de baixo, tá? Como é que funciona o list picker para carregar? E como é que funciona o list box para carregar também, né? Então a gente vai pegar aqui. Na hora que a gente carregar os palestrantes, que a gente fez aquele carregamento para o nosso carinha aqui, vamos voltar aqui, para esse cara aqui. Na hora que a gente fez esse carregamento, a gente já jogou a mesma lista no list picker do Twitter. Ou seja, a gente tem os dados do palestrante, o nome dele, a fotinho dele e tal. A gente pode carregar aquele list picker de maneira bem bonita, porque a gente tem esses dados do palestrante ali também. A gente pega o XML e usa ele para carregar os nossos twitters e acabou. Simplesmente, simples assim, ok? Legal, e para carregar, depois que eu fizer ali, você viu que eu fiz a seleção do palestrante aqui, né? E ele vai carregar automaticamente os twitters daquele palestrante. Então eu posso trocar aqui, ele carrega os twitters daquele palestrante. Como é que a gente vai fazer esse carinha aqui? A gente tem a nossa list box, list picker Twitter selection change daqui. Vamos voltar aqui para mostrar para vocês primeiro esse cara. List picker selection change está aqui. Então toda vez que eu pegar no meu list picker e fizer um selection changed, ele vai vir para cá para trás e vai fazer o carrega list picker Twitter selecionado, nosso método, tá? O método, ele faz aqui um replace, ele retira o arroba, tá? Do Twitter que eu tenho selecionado e vai carregar o Twitter. Aqui eu tenho algumas lógicas aqui, também relacionadas a isso, relacionado ao checked, que é justamente esse checked daqui, que eu não vou entrar no mérito, tá? Mas justamente é só uma lógica de programação ali para dizer, se tiver checado, carrega o mesmo cara mais a hash. Se tiver deschecado, verifica se tem um palestrante selecionado, carrega só o palestrante. Então esse tipo de coisa eu não vou entrar no mérito. Mas quando eu fizer o list picker ali, né, quando eu alterar o palestrante, ele vai simplesmente pegar o Twitter, né, daquele palestrante, eu vou usar esse parâmetro aqui e vou carregar o Twitter. Então, no meu caso aqui, nome hash, tá? Então, eu estou carregando o Twitter daquele palestrante e vou carregar também a hash, tá? Ou então eu vou carregar sem a hash ou com a hash, tá? O que é importante aqui? Eu vou usar a API do Twitter, tá? Para pegar uma timeline e estou passando a conta. Qual é a conta de Twitter que eu quero pegar a timeline? No meu caso aqui, a gente está mudando de Ramon, usamos a minha conta também. Legal, mas por que eu tenho esse daqui? Eu preciso ter esse daqui? Não precisa. Mas a gente está usando o nosso web client. O web client, se eu utilizar somente essas três linhas, ele vai rodar na thread de UI. A thread de UI, ela tem muita coisa acontecendo na thread de UI. O Windows Phone 7, ele tem algumas threads, tá? Quando a gente está executando uma aplicação. A thread de UI, que é a thread onde muitas dessas coisas aqui que vocês estão vendo, que vocês conseguem ver a olhos, tá claro para a gente ver, elas rodam na thread de UI. Essa thread pode ficar bastante comprometida se a gente continuar rodando serviços também nessa thread. Desde a última atualização do Windows Phone, a gente tem uma solução para esse web client, que é criar um background worker. Você também pode usar o HTTP Web Request, que é um outro carinha que a gente não vai entrar no mérito, mas eu posso usar esse cara. O que é esse cara aqui? Esse cara me diz o seguinte, me diz, eu vou utilizar uma outra thread, tá, para rodar esse teu serviço. Não vou utilizar a thread local, a thread da UI. Então é simplesmente isso que eu estou fazendo aqui, tá? É assim, roda esse serviço no background. É o resumo da ópera. Roda esse serviço no background. Aí ele vai utilizar, vai rodar meu serviço no background. Quando ele completar, de novo, é algo que eu preciso repetir sempre. Peço que vocês estudem sobre isso, não dá pra gente falar. Tudo no Silverlight é assíncrono, ok? Então, não esperem que o resultado disso daqui esteja na próxima linha, tá? Então, a gente tem um evento aqui, a gente está cadastrando um evento. E quando esse serviço do Twitter voltar, quando o resultado voltar, a gente vai fazer isso daqui. Da mesma forma que a gente fez com os palestrantes e com a agenda, a gente vai ler um XML, tá bom? A gente tem JSON na API do Twitter e tudo mais, você sabe disso. Tem bastante coisa aí
diferente na API do Twitter. Aqui nesse caso, a gente está usando essa solução, tá? Tem um Atom aqui também. Aqui é o carinha com hash, desculpe, sem hash, e aqui a gente está mandando com a hash ou não, tá? Mas é simples assim, ó. Veja o seguinte, os descendentes aqui do entry, esse carinha é a forma como a API do Twitter manda pra gente, e a gente faz a mesma coisa de novo. Veja, a gente está usando o nosso link to XML aqui. E a gente está pegando, vamos pegar aqui esse cara que tem mais uma tag a mais, e a gente vai pegar de novo aqui, ó, o valor do followers, a imagem, screen name, e a gente vai jogar nessa listagem. Então é a mesma coisa de novo. A gente tem a imagem aqui, a gente tem os followers, o screen name e o texto mesmo, né, o conteúdo. A única diferença aqui é que como a gente executou ele naquele background, a gente não estava executando na nossa UI, quando a gente for jogar essa coleção lá no item source de novo, tá vendo? De novo acontece a mesma coisa. Listbox, a gente, ó, item source, joga essa lista para ele e ele se resolve. A única diferença aqui é que a gente tem esse cara aqui, tá? A gente precisa do dispatcher aqui para que a gente consiga pegar esse cara que não está rodando na UI e jogar ele de novo para a UI, tá? Para que eu consiga no meu controle que está na UI receber esses dados. Então, o Twitter é só isso. Bacana? Então, uma explicadinha rápida. Mais uma vez, a gente vai ter isso tudo linha a linha no Mozilla. Esse código vai estar disponível linha a linha. A gente tem um código de todas essas 4 partes. O que mais que eu queria mostrar para vocês? Eu criei aqui, como vocês viram antes, e eu cliquei aqui na parte da Amazon, né? Eu cliquei. Deixa eu até sair da aplicação aqui. E vou dar um back. Eu saí da aplicação, a aplicação voltou. Eu clico aqui e o nosso teste está lá de novo. Tá? Isso é importante porque eu posso até dar um back aqui. Isso aqui no telefone, se eu dou um back, eu estou matando a aplicação, né? E estou abrindo uma instância nova dela. Tá? Aqui. Então, quando eu dei um back e cliquei naquele link ali na lista, eu estou matando aquela instância e estou abrindo uma nova. Vejam que até ela demora mais para carregar, porque ele está realmente carregando de novo tudo. Ele vai carregar os tweets. Tweets até não, né? Mas ele vai carregar os XML, porque o tweet só é carregado depois que a gente muda lá na nossa lista. Ele vai carregar os XMLs, ele vai carregar tudo. Opa, carregou aqui já. E aí a gente vai aqui de novo na nossa página e ele continua lá. Legal. Como é que eu faço isso? Obviamente eu deveria ter isso, né? Porque se é uma nota de palestra, eu quero que ela continue salva. Mas como é que eu fiz isso? Antes disso, como é que eu clico aqui e ele vai para essa página? Através da navegação. Acho que nesse momento muitos de vocês já conhecem essa parte de navegação, mas não custa explicar para quem não conhece rapidinho. Nosso primeiro item, voltando, né, para o nosso primeiro item de agenda, nosso list box, eu tenho um selection changed. Tá? Quando eu clicar, vejam que não é linha a linha, é no selection changed. Quando eu vier aqui para trás, desculpem, e vier nesse selection changed, aí eu tenho a validação lá para saber se é uma palestra válida ou não, mas o importante é essa linha aqui. This navigation service.navigation, palestra detalhe, passo o ID e nome da palestra. Aquela palestra que está selecionada é do tipo palestra, então eu posso pegar o código dela, o nome e tudo mais. A parte importante é esse daqui, ó. This navigation service, palestra detalhe, tá? E aqui eu tenho meus dados que eu vou passar daquela palestra. Só isso aqui faz eu navegar para aquela próxima página. E a nossa palestra detalhe, que inclusive eu já abri aqui, deixa eu abrir, já está aberta aqui. A nossa palestra detalhe, assim como qualquer outra página do Windows Phone, ela vai ter esse evento, onNavigated to, que a gente pode fazer um override dele e colocar o nosso código. Então, assim, quando eu abro uma página no Windows Phone 7, ele vai ter esse código, esse evento onNavigated to, que vai ser disparado. Eu pego esse evento e faço o seguinte, obtenho o meu ID e meu nome de palestra e carrego dados da palestra. Carrego dados da palestra, que seria o quê? Carregado Isolated Storage. Opa, e aí eu entro numa parte nova. O que é o Isolated Storage? Eu até deixei aberto aqui, como eu falei para vocês, alguns sites. Entrando na biblioteca MSDN, deixa eu até fechar aqui o Mozilla Dev Brasil. Entrando no site MSDN, vocês têm certinho um overview do que é o Isolated Storage, tá? Porque a gente não vai conseguir explicar, obviamente, tudo. Inclusive, Isolated Storage Explorer, que a gente não vai falar também. Enfim, bastante coisa aqui para vocês verem sobre Isolated Storage, tá? Que eu deixei separado aqui. O que é o Isolated Storage? Cada aplicação do Windows Phone trabalha de forma independente.
elas não conversam. Cada aplicação de terceiro, tá? Elas não conversam. E elas têm um local específico para cada uma para salvar dados. É esse Isolated Storage, tá? Então a minha aplicação tem lá uma canequinha, tá? Um balde para colocar coisas lá. Então eu posso salvar coisas nesse carinha e posso obter coisas desse carinha. Não posso conversar com outra aplicação, obter coisas de outro Isolated Storage, mas do meu eu posso fazer o que eu quiser. Então, antes da gente mostrar do carregar dados da palestra, vou mostrar o seguinte, que quando eu abro uma palestra, eu tenho a possibilidade de salvar aqui. Então eu escrevo, como vocês viram antes que a gente escreveu o teste ali e tudo mais, eu posso vir aqui e escrever palestra. Tá? E eu estou usando o teclado aqui do próprio emulador, como eu posso vir aqui, clicar Page Up e usar o meu próprio teclado. Tá? Foi muito boa. Enfim. E posso salvar. Na hora que eu salvo, isso eu estou salvando nesse balde que eu falei, nesse Isolated Storage. Tá? Que é isso daqui. Ó. Na hora que eu cliquei no salvar ali, eu estou fazendo o quê? Isolated Storage File. Tá? Eu estou pegando aqui qual é o Isolated Storage dessa minha aplicação, ok? Estou simplesmente pegando o código da palestra, daquela palestra .txt, estou usando aqui, né, fazendo a junção aqui do .txt, abrindo ou criando um arquivo e simplesmente salvando essas notas aqui, salvando essas notas e mostrando a mensagem para o usuário. Legal, só isso aqui é a parte que eu já vou mostrar para vocês depois. Legal? Só isso? Só isso. Bacana, né? E na outra parte que a gente viu, aqui para baixo, carregar dados da palestra, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a mesma coisa de novo, pegar o Isolated Storage dessa aplicação, vou pegar uma palestra de código e vou tentar abrir esse cara, tá? E vou abrir qual que é o conteúdo desse cara jogando para aquele TXT, para aquele text box. Só isso, tá? Se não tiver nada, ele vai mostrar que a palestra ainda não contém dados salvos pelo usuário. Simplesmente, se der algum erro ali na hora de abrir e tal, se não existir esse arquivo, ele vai mostrar isso para o usuário, tá? Então, a ideia aqui é simplesmente o seguinte, é muito fácil trabalhar com Isolated Storage. E o Isolated Storage fica persistido. Então, vocês viram que como eu salvo na hora que eu bato no botão ali, já que eu clico no botão, ele já salva, ele está persistido, vocês viram ali entre diversas vezes que eu usar a minha aplicação. Continua persistido lá. Legal? Bacana então, né? Então essa parte do Isolated Storage é simples assim e muito legal de usar. E a gente pode usar aqui para salvar notas das nossas palestras, né? Localmente e tal. Eu poderia inclusive colocar uma foto, né? Fazer uma integração com as fotos a parte de foto, né, de máquina fotográfica do Windows Phone 7 e salvar essa foto dentro da minha aplicação. Na parte de palestrante, se eu clicar no palestrante, eu vou entrar numa outra paginazinha bem simples aqui do palestrante. Eu tenho aqui Twitter e site que vão abrir o próprio site, vão abrir o website do Windows Phone, vão abrir o IE no Windows Phone. Essa parte aqui é bem assim, simplesmente chamar o site, ele vai me perguntar se pode, né, usar. Ele vai abrir o site aqui, tá? Dentro do emulador. Então é simples assim, abre simplesmente, chama o site e manda abrir, tá? Vamos voltar aqui, não vamos deixar abrir que vai demorar aqui pelo jeito. Vamos tentar o Twitter aqui, ver se está mais rápido. Clicar no Twitter também. Eu chamo aqui, crio a linha twitter.com/ o palestrante que eu estou passando. Ele vai abrir aqui, tá? E vamos voltar aqui. Opa, voltei uma a mais. E o legal aqui é esse carinha aqui, ó, e-mail, tá? Então vamos abrir esse cara, que é o palestrante detalhe. E tem a parte de e-mail aqui, tá? Quando eu clicar, que é esse cara aqui, né? Hyperlink e-mail. E esse cara tá usando o e-mail Compose Desk, tá? Que a gente tem os queridos launchers e choosers. São algumas classes, aí, algumas situações que a gente pode utilizar próprias soluções do Windows Phone para chamar, como eu falei, máquina fotográfica, para usar e-mail, para chamar contatos e tudo mais do próprio telefone. Aqui nesse caso, ó, se eu clicar no contato Alegrete, ele vai abrir o próprio e-mail. No caso aqui do emulador, ele não vai abrir o e-mail porque eu não tenho o e-mail cadastrado no meu emulador. No telefone, ele automaticamente, com esse código aqui de 4 linhas, ele já chama o e-mail. Quando eu for gravar um videozinho separado mostrando a aplicação no telefone, eu mostro isso para vocês, ok? Mas é isso aí, ó, e-mail compose. Eu já coloco um subject
já coloca um assunto, tá? E já coloca para quem você quer mandar. Então vejam que interessante, o usuário do nosso evento, né? O cara tá no evento, ele pode olhar o palestrante, pô, que legal, o palestrante falou um negócio legal ali. Eu entro aqui no Rodo, eu vejo já o e-mail dele e eu já mando um e-mail para ele. Já com o assunto DBS12, se eu quiser, né? Claro que eu posso alterar isso, né? E o usuário mesmo pode alterar na hora de mandar o e-mail, mas já tá ali o assunto. Legal? Bacana, né? Voltando aqui, tem mais uma questão que eu queria mostrar para vocês, mais duas questões, na verdade, que eu queria mostrar para vocês. Aqui tem uma telinha de configuração e sobre. A gente vai mostrar agora uma questão muito importante, duas questões importantes. A gente já estourou o tempo aqui, mas como a gente está no vídeo, não tem problema a gente estourar o tempo, né? Senão eu já teria corrido nessa primeira parte, com certeza, na palestra. Mas a gente vai mostrar duas questões muito importantes aqui, muito bacanas, para fazer diferença na sua aplicação. A primeira delas é o Push Notification. Como eu falei para vocês, eu tenho uma parte server aqui, agora eu vou explicar o porquê dessa parte server. Configuração vai servir para o nosso Push Notification. Essa telinha aqui. Application Bar que eu criei aqui, ó, inclusive, mostrando aqui para vocês, já que a gente tem esse tempo para mostrar. Eu não ia mostrar isso na palestra com certeza. Eu simplesmente estou criando aqui menuzinhos, tá? Configuração, sobre, e eu tenho uns cliquezinhos dele que vão me mandar para cada página, no nosso caso, cada página aqui de configuração sobre. Tá? Então, o Application Bar é simples assim. Esse Application Bar ele vem comentado, mas ele já vem lá na sua... Quando você dá um File New Project no Windows Phone, ele já está lá, ok? Mas o que eu vou mostrar primeiro aqui é sair da aplicação. Mostrar o seguinte. Quando você instala uma aplicação, ela está sempre nessa lista aqui, tá? Se você clicar e segurar, né? Pressionar o teu dedo na tela e segurar, você pode dar esse Pin to Start. Dando o Pin to Start, você tem um ícone... que não é um ícone, né? Eu já vou explicar isso certinho, da sua aplicação na tela inicial. Qual é a diferença disso para um ícone mesmo? Ou qual é a diferença que pode existir disso para um ícone? A ideia que o Windows Phone traz é a de Live Tiles. É de você trazer informações já na tela inicial para o usuário. Ou seja, disso aqui não ser somente um ícone, ser um algo, ser um algo mais. Tá? E como é que a gente faz ser um algo mais? Vocês podem procurar artigos, tem inclusive artigos escritos por mim na internet falando de como que a gente pode atualizar. Há diversas formas de atualizar esse tilezinho, inclusive localmente na nossa aplicação, no nosso código local aqui. Só que, claro, atualizando local, a gente pode não ter alguns benefícios, que seriam o quê? Se eu quero mostrar uma novidade para o usuário, eu preciso mostrar essa novidade na hora que ela acontece. Então imaginem o seguinte, eu quero ter uma aplicação, um CRM, por exemplo, onde eu mostre para o usuário alguma atualização sobre algum cliente no exato momento que ela aconteceu. Tal cliente não pagou, bloqueia ele já. Quero mostrar isso na tela inicial. No nosso caso aqui de evento, uma aplicaçãozinha mais simples, eu quero mostrar quando uma palestra tiver para começar. Eu quero mostrar isso na tela inicial. Eu quero poder, da minha aplicação, por exemplo, eu tenho uma aplicação administrativa no meu Windows Phone, eu vou digitar lá, ó, palestra tal está começando. Isso sobe para a nuvem, na nuvem eu disparo isso para todos os clientes e para todos os Windows Phones que tiverem a minha aplicação e tiverem esse tilezinho na tela inicial, vai aparecer essa atualização na tela inicial. O código para explicar isso é bastante grande, assim, ou maior do que o que a gente está mostrando agora. Tem a parte do servidor aqui, então a gente não consegue mostrar nessa palestra o código. Há um artigo, inclusive, no windowsphonebrasil.net, onde eu explico isso do começo ao fim, tá? Como é que funciona o Push Notification. Espero explicar mais e mais vezes, porque é algo que é muito legal, muito importante que a gente use. Uma das coisas que a gente precisa ter no Push Notification para que a aplicação passe no Marketplace é o usuário. Porque vejam o seguinte, o Push Notification vai funcionar da seguinte forma. A gente vai precisar, ou a gente vai querer enviar uma aplicação do servidor, essa parte servidor aqui, para o telefone. Não é o telefone que vai requisitar uma informação do servidor. Quando acontecer uma novidade no servidor, a gente manda para o telefone já. Então, assim, na hora que eu achar que devo mandar, a palestra vai começar, eu mando do servidor para o telefone. Tá? Então, isso pode consumir dados do telefone. Então, o usuário precisa ter alguma coisa desse tipo. Ele precisa permitir receber notificações push. Tá? Então, o que vai acontecer? Na hora que a gente estiver aqui, deixa eu ver se eu consigo mostrar um pedacinho, pelo menos, do código. Na hora que a gente clicar aqui, no check push click, a gente vai conectar no push notification
E ele vai abrir um canal dizendo assim, ó, eu quero eu estou assinando, eu sou um assinante desse serviço. Eu quero ser um assinante desse serviço. Eu quero ser um assinante dessas novidades que você tem para me passar. Quando você me passar novidades, desculpe, quando você tiver novidades, eu quero receber essas novidades, tá? Então é mais ou menos isso que está acontecendo aqui, que a gente, como eu falei, não vai poder mostrar inteiro, mas vai estar lá no código completo e a gente vai conversar sobre isso e vai escrever esse código no curso Mozilla, tá? Então é isso que vai acontecer quando eu clicar aqui, tá? Eu estou dizendo que eu quero receber notificações push, tá? Então o usuário vai lá e diz, ó, eu não quero, eu quero, eu não quero. Opa, deixa eu entrar de novo aqui. Quando o usuário clicou ali e disse, eu quero receber notificações push, ele vai começar a receber essas novidades. Então vamos entrar de novo ali. Tá? Clicou aqui. O que vai acontecer? Registrar. Lá no lado server, eu estou fazendo o seguinte: no lado cliente, eu estou dizendo permite receber notificações push. Eu estou pegando do lado cliente, estou acessando um serviço e estou dizendo, ó, essa é a minha identidade do meu telefone e eu quero me atualizar. Então aqui está a minha identidade. É uma URI bem complexa aí que a gente recebe da live, tá? De um serviço Microsoft. Então, ó, do cliente eu disse para o serviço, quero me registrar, quero receber novidades, ok? Vamos sair aqui da nossa tela, beleza? A partir do servidor agora, de um serviço meu que está na nuvem, isso daqui é meu, tá? Eu posso mandar novidades para esse telefone que está assinado de 3 diferentes formas. Eu posso mandar uma mensagenzinha aqui no topo da tela. Eu posso mandar aqui na parte do tile atualizar isso daqui. Ou na parte de RAW, eu posso mandar para dentro da aplicação, a aplicação tem que estar rodando, um XML. E essa aplicação receber esse XML. Qual que é a diferença disso para eu ter um serviço normal? A diferença é que eu não preciso ficar acessando a nuvem e questionando. Tem novidades para mim? Tem novidades para mim? Tem novidades para mim? Aqui é simplesmente o seguinte, palestra iniciando. Tá? Do servidor eu estou colocando isso. Então imagine uma aplicação que eu escrevo na mão, como eu acabei de fazer, ou então uma aplicação que tem lá um evento que dispara isso automaticamente, tá? E eu vou enviar um toast. Se tudo funcionar, né? Vamos esperar que tudo funcione. Se tudo funcionar aqui, ele vai receber no telefone um toastzinho. Vamos aguardar que funcione. Não sei nem se eu cliquei aqui. Acho que cliquei. O que ele está fazendo aqui? Por que demora um tempinho aqui? Ele vai pegar do meu servidor, ele está mandando isso para um servidor Microsoft, tá? Para os serviços Microsoft e desse que a gente chama de MPNS, ele vai mandar para o telefone, tá? Então é esse processo. Chegou, ok? DBS 12, palestra iniciando. Então vejam que do servidor eu mandei uma mensagem pro telefone e ele recebeu no telefone, tá? Posso mandar do tile também que eu falei. Contador 1. O contador é justamente quantas novidades eu tenho. Eu posso passar essa informação para o telefone. Novidade e palestra WP7 iniciou. Por exemplo. E eu vou enviar esse tile. Então, na hora que eu enviei, ó, já mudou para 1. Inclusive o tile aqui, a gente sabe que a gente pode mexer aqui, né, no tile, né? Você sabe disso, né? Já mudou para 1, tá? Aqui é uma novidade. E ele vai virar, ó. Palestra WP7 iniciou, novidade. De novo, do servidor eu mandei por telefone uma novidade. E agora, na tela inicial do teu telefone, você tem uma informação rica. Não é mais um ícone só. Agora, aquele ícone DBS 12, ele te informa, ó, tem uma novidade no evento. A palestra WP7 iniciou. Se você não está lá na sala, corra para lá. Beleza? Inclusive aqui, tanto no tile, eu posso ter múltiplos tiles, quanto no toastzinho que a gente mandou ali, palestra iniciando e tal, eu posso já entrar na aplicação e entrar num link específico se eu quiser. Então eu posso entrar no link daquela palestra se eu quisesse, ok? Então isso é bem bacana e bem importante. Por último, vamos fazer um teste aqui muito bacana. Vocês viram que eu entrei um keynote aqui no caso, né, uma palestra, e coloquei informações. É muito bacana eu salvar as informações aqui. Mas vamos dizer o seguinte, eu quero salvar as informações aqui, mas depois eu quero ler no meu computador, não sei se eu vou estar com o Windows Phone na mão. Vocês estão vendo isso daqui? Sim, é isso que a gente vai fazer. Ah não, Rodo, mas aí vai ser muito, muito complicado. Com o SkyDrive, complica. E eu vou clicar nisso daqui.
E aí eu vou salvar. Vai salvar para o SkyDrive mesmo? Salvei. Notas e palestras salvas com sucesso, isso é local, tá? É necessário logar no SkyDrive. Ah, legal. Então, calma aí, não é só isso. Preciso logar no SkyDrive. Como é que eu fiz isso na aplicação? Configuração. Tem um botãozinho aqui, ó. Tá vendo? Vocês estão vendo que está até a falha no login. Caso desejar integrar a aplicação com o SkyDrive, para salvar as nossas palestras na nuvem, faça o login. Ah, Rodo, mas isso deve ser muito complicado. Não. A gente tem o Live SDK, não sei até se eu abri o site aqui. Não, deixei aberto aqui sim. SkyDrive API, tá? A gente tem o Live SDK e a gente tem uma API do SkyDrive. Deixa eu até abrir aqui já, porque eu vou logar no meu SkyDrive para mostrar para vocês funcionando de verdade. Tá? skydrivelive.com. Deixa eu colocar na outra tela aqui, porque é só para eu logar, ok? Mas vamos voltar aqui já para o código? Ah, já está logado. Ótimo. Não precisa nem logar. Já posso voltar aqui a minha tela, tá? Ok? Já está logado aqui já. E a gente vai fazer... Ó, inclusive eu tenho um teste aqui de ontem, tá? Mas a gente vai fazer o seguinte. Aqui está o meu SkyDrive e aqui está o código. Como é que a gente fez para colocar aquele botão ali e fazer a integração com o SkyDrive? São duas coisas só que a gente precisa para integrar com o SkyDrive, nesse nosso caso, para salvar. Né? A gente poderia mostrar os documentos que estão no SkyDrive, a gente poderia fazer esse tipo de coisa também. No nosso caso aqui, a gente vai só salvar o que está no telefone, a gente salva para a nuvem. Simplesmente isso, tá? Então aqui, a gente tem o nosso Sign In Button. Tá? Na hora que a gente colocou a nossa live, a gente tem esses carinhas aqui, ó, live e live controls, tá? A gente tem a nossa live SDK, a gente vai ter esses carinhas. Então aqui, ó, tem um sign in button, né? Arrasto daqui ou crio daqui mesmo. E o que eu vou ter aqui? Eu vou ter um ID, que é importante que vocês tenham, tá? Um escopo, o que eu quero trabalhar com isso, uma UI e tal, só para redirecionar lá e tal. Mas assim, não tem nada, é só um botão, tá? Só um botão e acabou. Na parte de trás, eu vou ter um Session Changed. Na hora que eu fizer esse carinha aí acontecer, que eu clicar no meu botão, vejam o que vai acontecer. Isso daqui é um botão que está simplesmente criando uma casca sobre toda a chamada que a gente está fazendo para o serviço do SkyDrive. Lá na parte, deixa eu ir para o Definition aqui. Lá na AppXaml, tá? Que é nosso pai aí de todas as aplicações Windows Phone, esse carinha ele está rodando um frame onde todas as páginas do Windows Phone rodam, então ele tem conhecimento, ele enxerga todas as páginas, tá? A gente criou um Live Connect Session, Live Session do tipo Live Connect Session, ok? Ok, desculpem, cachorros latindo aqui. Tive que fazer um pequeno corte aqui no vídeo. A gente cria então aqui no nosso AppXaml um Live Session do tipo Live Connect Session, ok? O que é isso daqui? Isso daqui vai simplesmente fazer, vamos voltar aqui para a nossa configuração. Esse carinha aqui vai simplesmente fazer a nossa sessão do SkyDrive tá aberta, tá? Por que isso? Por que a gente criou no AppXaml? Justamente para a gente ter acesso a isso no decorrer da aplicação. Tá? Que a gente possa ficar conectado, que a gente possa ter acesso a esse cara nas diferentes páginas. Então, por exemplo, aqui eu estou criando a configuração, eu vou usar ele lá na página de detalhes da palestra. Tá? Então a gente cria a nossa sessão, tá? A gente verifica se está conectado e tal e tudo mais, senão a gente dá a falha no login lá, né? Se não estiver conectado. E a gente vai usar esse carinha aqui, né? A nossa sessão, se estiver conectado, no nosso live session, ok? Dá um autorizado aqui e tudo mais. Outra questão aqui que eu queria mostrar para vocês, vamos voltar aqui no conexão, no configurar aqui no nosso botão, é que a gente pode, é uma coisa simples, básica, boba, mas é bacana de mostrar, é que a gente pode mudar nosso branding aqui. Então a gente pode mudar de Windows para SkyDrive e tudo mais. Então é bem interessante assim. É questão meio bobinha assim, mas é bem interessante assim. Então quando a gente for lá no nosso SkyDrive, vamos colocar aqui um breakpoint e vamos dar aqui um reload na nossa aplicação. Quando a gente clicar naquele botão do SkyDrive, a gente quer se conectar no SkyDrive e quer, vamos usar esse nosso SkyDrive.
A gente não precisa escrever o código, mas simplesmente ele vai chamar a página do SkyDrive para que a gente possa se logar lá no SkyDrive, tá? E aí depois disso a gente retorna e ele vai pegar aqui no nosso get completed. Vamos até pegar aqui também, a gente tem umas validações aqui e tal. Ele dá um bem-vindo lá para o nosso usuário, caso ele consiga se conectar. E só isso. Então é só esses carinhas aqui e acabou. Vamos entrar lá, ver se a gente consegue a conexão. Aqui ele está falando de novo do meu projetinho. Parou aqui, tá? Ele vai dar um session change, inclusive, aqui na parte. Podia ter até colocado um outro if aqui, porque na abertura da tela não quero que ele dê essa falha no login. Mas, enfim, é algo que ainda faltou nessa aplicação. Ele deu um login lá no meu botão. O que ele vai fazer? Ok, vai chamar a página do SkyDrive. Quem quiser mandar e-mail pode usar esse e-mail, inclusive, aqui que eu vou colocar, tá? Podem usar esse e-mail também, ok? Deixa eu tirar aqui só para colocar minha senha. Tá, dei um sign in. Ok? E se tudo der certo, ele volta aqui. Session changed. A gente dá um play. Ele vai entrar no onGetCompleted. Autorizado. Bem-vindo, Rodolfo Marques. Inclusive, faltou um wrap aqui, né? Para virar para outra página de baixo. Ou diminuir o tamanho da fonte. Bem-vindo, Rodolfo Marques. Estou logado no SkyDrive. Na hora que eu voltar aqui e for lá na aplicação de WP7 no mundo real, por exemplo, com o SkyDrive complica, tá? Agora a gente vai clicar no nosso upload para o SkyDrive e vai salvar. Notas palestras salvas com sucesso. Vamos aguardar. Notas enviadas para o SkyDrive. Será que enviou mesmo? Vamos olhar. Files, SkyDrive. Vamos abrir aqui. Nossos files aqui. DBS 8, 1 minuto atrás. Vamos abrir? Com o SkyDrive complica, né? Tem que ter. Dedos cruzados aí para ver se subiu mesmo, hein? Abrindo o nosso arquivo que está lá no SkyDrive, tá? Com o SkyDrive complica. DBS 8 TXT. Ok? Bacana? Fechado então? Como é que a gente fez o código dessa parte aí? Lá na parte de palestra detalhe, .xaml, a gente vai ter o nosso cara aqui, que é esse cara já é o resultado, né? É esse cara aqui, ó. Na hora que eu salvei a nota, lembra que aquela partezinha ali a gente salva para o Isolated Stores e tal. Eu verifico se o SkyDrive está checado, valido se aquela live session está diferente de nula, né? Se existe uma sessão. Aí eu pego a minha palestra código, estou criando um nome de arquivo aqui, né? Um array de bytes aqui e tudo mais. Crio um stream, tá? Memory stream. Pego o Live Connect Client, tá? Estou usando a nossa live session lá criada lá na hora que a gente logou para criar um Live Connect Client, um cliente para conexão, que é justamente o cara que eu vou usar para o serviço. Vejam que aqui eu já não estou utilizando aquele background worker, tá? Mas de qualquer forma ele não é um web client, então ele não vai executar da mesma forma do web client, tá? Ok. Estou fazendo um upload assim, que estou usando o meu cara ali, o root, tá? Não estou salvando dentro de pasta e tudo mais. O nome do arquivo, stream, e faço um upload async. Então, estou chamando o método, passando como parâmetros lá para onde que eu quero salvar, qual que é o meu nome do arquivo e o stream. No final, funcionando, né? Esse erro nulo, notas enviadas para o SkyDrive. Só isso, salva no SkyDrive. Vocês viram que somado aí a gente deve ter umas 10, 15 linhas de SkyDrive. E só, tá? Ok? Pessoal, era isso que eu queria mostrar na palestra. Vocês viram aí, push notification, isolated storage, o XAML mesmo, leitura de XML, serviços. A gente viu bastante coisa, o tempo passou aqui do que a gente ia usar na palestra, mas também, né, no meio do caminho ali pensei, não, vamos deixar o tempo correr, porque já que a gente não pode entregar esse conteúdo ao vivo, vamos entregar para o pessoal do Dev Brasil da melhor forma possível online. Deixa eu passar aqui o slide para vocês, só para deixar mais uma vez meus contatos. De novo, desculpe por não poder estar ao vivo no Dev Brasil 12, mas espero que esse conteúdo seja útil para o Dev Brasil. Vou abrir um tópico no fórum, vou subir esse código. Assim, por exemplo, ali a parte do SkyDrive, do login ali falho na primeira entrada.
que ele já fale o login. Vou colocar ali mais um códigozinho. Vou tentar documentar melhor isso, se possível, antes de subir isso para vocês. Provavelmente o código vai subir no mesma época que o curso do Musite esteja no ar, então vocês podem fazer o curso, olhar o código completo no Dev Brasil com comentários e com uma documentação legal e que vocês possam reutilizar esse código nos eventos de vocês. Como vocês viram, eu estou utilizando XML para ler os palestrantes, XML para ler as palestras. É só criar uma outra imagem de fundo, mudar esses XMLs que vocês vão poder ter já Twitter e tudo mais. A parte do SkyDrive é o SkyDrive, é o usuário que vai utilizar aquilo. Push Notifications é só vocês utilizarem o código servidor. Claro que nesse caso, Push Notifications ali, a gente precisa ter um servidor para colocar aqueles serviços. Pode usar no Azure, inclusive, tá bom? Mas assim, queria agradecer a vocês por continuarem. Eu recebo muita mensagem vinda do Dev Brasil. Para mim, assim, era um sonho poder palestrar no Dev Brasil e fico muito triste assim, de não poder estar presente ao vivo, mas tento da melhor forma possível passar esse conteúdo no mesmo dia que ele aconteceria ao vivo online para vocês. Então tá aí meus contatos, @rodocarmo, meu e-mail. Espero que a gente possa conversar aí nos próximos dias, nas próximas semanas e bater mais papo aí, falar de mais coisas Windows Phone, ok? Muito obrigado e até mais.